Bom, boa tarde a todos. Vamos iniciar a entrevista coletiva do CEO André Rocha. Bom dia, André. Diego Pérez, Rádio 102 FM. Boa tarde, né? Boa tarde. Perdido no tempo. Bom, inicialmente eu gostaria de perguntar sobre o estádio municipal, Cícero de Souza Marques, se há uma atualização de quando o Bragantino deve estrear de fato no estádio municipal, o porquê que não vai estrear já no início do Campeonato Paulista, você por cima já acabou dizendo, mas os reais motivos, o que acabou acontecendo nesse meio tempo. E se puder falar rapidamente também sobre o acordo com a Puma, de que maneira que foi feito esse acordo até 2030. Boa. Bom, boa tarde a todos. É uma oportunidade bacana para a gente poder discutir um pouco esse assunto que a gente vinha conversando desde da coletiva do ano passado a respeito da situação do Cícero. O Cícero, para vocês entenderem, né, a gente contrata uma empresa que é especializada em projetos de estádios, trabalhou com a CBF, com a FIFA na Copa do Mundo, trabalhou e trabalha até hoje em Copa América, etc. E essa empresa faz um macro plano para a gente chega para a construtora que ganhou a licitação e entrega esse plano para eles. Ao longo do processo, você pode ter algumas intempéries que podem, eventualmente, atrasar uma obra, mas, nesse caso, não foi nem a questão de intempéries. A questão é que, durante algumas vistorias, foram nos pedidas algumas coisas, algumas alterações, e aí, óbvio, estamos falando de órgãos públicos que têm autoridade para tanto, e algumas dessas alterações que foram solicitadas acabaram incorrendo nos atrasos que nos trouxeram aqui. Uma, que inclusive o próprio Eberson me procurou na época para falar disso, depois que a gente assinou o contrato com a prefeitura e já tínhamos inclusive contratado a empresa, assinado o contrato para fazer a obra, houve uma mudança no regulamento do Campeonato Brasileiro, que na verdade foi uma mudança sutil, mas que para nós era um impacto grande. Todo mundo sabe que o projeto inicial era para 10 mil lugares, que a gente estava buscando, entendendo que era factível entregar para a prefeitura um estádio nos moldes que eles nos haviam pedido, não é? Com as arquibancadas semi-desmontáveis, enfim, isso que foi solicitado lá atrás. E, acima disso, se a gente subisse basicamente uma outra camada, um outro degrau de arquibancada, a gente já não teria mais isso. Eu teria que mexer nas estruturas a ponto de ela não ser desmontável. E aí, aquele contrato assinado com a prefeitura ia deixar de valer ou teria que ter um adendo. Muito bem. Dado esse cenário, nós tivemos, e aí foi uma ótima observação, tanto da Arena, né, que faz o projeto, quanto da BET, nós tínhamos uma parte de arquibancada fixa que não ia ser usada. A arquibancada que hoje pertence já ao Cícero, o que a gente precisaria era fazer uma adequação, mas que essa adequação era um outro projeto. Então, foi já um adendo que foi feito lá atrás por essa lei. Depois tivemos uma análise do Corpo de Bombeiros e foi solicitada uma outra alteração, que essa alteração, sim, trouxe muito atraso em virtude de uma queda de rendimento da construção das arquibancadas. Para quem está acompanhando, quem viu fotos, enfim, parte das arquibancadas atrás dos gols tiveram que ser efetivamente desmontadas para a gente poder fazer essa adaptação que foi solicitada pelo Corpo de Bombeiros. Isso acabou acarretando no atraso que a gente está vivendo hoje. Eu também fiz uma solicitação lá, e essa solicitação tem muito a ver com o que a gente enxerga, tendo aqui no NABI um pedido, uma procura muito grande por camarote, e a gente já não tinha mais camarote para vender. E dado que lá se tem espaço físico um pouco maior, eu estou estendendo um pouco a área de camarotes para a gente ter um pouquinho mais para vender. Até porque eu gostaria que os torcedores que têm a preferência por esse tipo de assento, possam entender o que é uma experiência de camarote, não comparado com o que a gente tem hoje, mas com o que a gente quer trazer para a Arena no futuro. Então, essa última alteração fui eu que pedi, já, obviamente, sabendo que a gente não ia conseguir entregar no prazo, e isso é o que está sendo trabalhado hoje em dia lá no Cícero. Quais foram os prejuízos? Se é que eu posso entender como prejuízo, porque são forças maiores, eu não poderia controlar isso, né? Eu gostaria de começar o Paulista lá, para você ter ciclos, né? Para você ter uma parte de... Você encerra um ciclo aqui, começa um outro ciclo lá. Não seria possível. Hoje, nós temos duas alternativas, e essa alternativa já foi alinhada, inclusive, com o Diego, a que a gente decidiu.
Uma seria terminar o Paulista lá e tentar começar o Brasileiro, o Paulista aqui e começar o Brasileiro lá. E outra seria mudar assim que a gente tiver condições. E a ideia nossa é mudar assim que a gente tiver condições. Eu vou explicar por quê. Aquele campo, para quem conhece o Cícero, ele tem uma orientação diferente de todos, ou a grande maioria dos campos profissionais, né? Ele não é um campo leste-oeste, ele é um campo norte-sul, né? Ele é invertido, ele é feito de lado. Então, para um atleta, todo esse aspecto espacial é importante para ele, né? De referência, o comportamento do solo, uma série de fatores, até para o goleiro se acostumar. Então, a gente quer fazer isso assim que possível, para que a gente não cause nenhum prejuízo esportivo de adaptação em cima disso. A ideia é fazer um calendário reverso e a gente ter a condição de fazer alguns treinos lá no Cícero, para eles se acostumarem com isso, fazer treinos em horários diferentes do dia, para eles poderem entender como é que funciona essa questão da disposição do campo, né? E se você me pedir uma data exata, hoje eu dependo muito das vistorias que serão feitas para a obtenção das licenças. Eu tenho uma previsão de entrega para mim do equipamento no dia 17 de janeiro. Isso pode variar um pouco, tá? Pode variar 10 dias, alguma coisa. A construtora jura de pé junto que não vai atrasar mais, mas acho que não depende nem tanto deles. A gente sabe que na construção civil você tem um blackout de oferta de mão de obra no final do ano. Eles desaparecem, eu sofri isso esse ano no CPD. Mas o que eu quero, obviamente, é contar com todo o planejamento e a programação das vistorias para que a gente possa, no comecinho de fevereiro, ou meados de fevereiro, no máximo, a gente poder mudar para lá. Tá? Essa é a ideia. Só segunda pergunta, falando da Puma, eu estou extremamente feliz com o anúncio. Muitos de vocês já vinham perguntando isso para mim, mas enquanto a gente não encosta a caneta no papel, não dá para falar, né? Então, e eu estou feliz por alguns motivos. Primeiro, porque eu acho que um casamento dessa magnitude tem que ser um casamento de duas mentalidades muito similares, né? Eu acho que Eduardo e Mônica funciona bem na música, no filme, né? Mas na vida real as coisas têm que ser muito alinhadas, né? E tudo que se conhece de Puma e de Red Bull Bragantino traz esse alinhamento à tona, né? A busca pelo movimento constante, a busca pelo desafio ao status quo, de crescimento, de busca pela excelência. Acho que as companhias têm diversos valores em comum. Tem uma visão a longo prazo, dado o tamanho desse primeiro contrato que a gente assinou, já dá uma dimensão disso. É um fornecedor de impacto mundial. A gente sabe quantos atletas e equipes de grande porte, não só aqui, mas na Europa também, inclusive algumas seleções estão usando Puma. Eu, particularmente, acho os equipamentos de um bom gosto incrível, são muito bonitos. E acho que a Puma também sai ganhando, porque ela começa a ter uma vitrine maior aqui no Brasil. Vai ter mais de um clube usando Puma, sendo que a grande vantagem do Red Bull Bragantino é que a gente tem hoje, sem dúvidas, o uniforme mais limpo do Brasil, né? Com a menor quantidade de inserções. Por consequência, qualquer um que estiver aparecendo no nosso uniforme vai ter um destaque maior, por causa da proporção que a gente tem de exibição desse espaço. Então, eu acho que é um casamento perfeito, tem tudo para dar certo. Eu já recebi o pessoal da Puma lá no CPD, fiquei um dia com eles. Estão super animados, assim como o nosso time também está super animado com essa parceria. E espero que a gente consiga continuar inovando, da mesma forma que a gente inovou com outros parceiros aqui, né? Só lembrando que, esses últimos 2 anos, a gente já teve a oportunidade de fazer, pela primeira vez, um jogo do Campeonato Brasileiro batizado por um parceiro nosso, comercial. Isso nunca tinha acontecido antes. Foi a primeira vez que uma equipe da primeira divisão entra num jogo do Campeonato Brasileiro com um uniforme de treino, para promover uma parceria comercial também. E a gente se orgulha bastante disso, e acho que a Puma tem condições de fazer isso conosco, de buscar outras formas de inovar e sermos reconhecidos como vanguardistas, aí, como eles também são. André, aqui, Pedro Rigoni da Bragança FM. Ainda sobre a Puma, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais das conversas até chegar nesse acordo. E se tem alguma data, alguma previsão para lançamento do uniforme. E até por questão de planejamento, né? Lógico que é um passo de cada vez, o municipal deve ficar pronto no começo do ano que vem.
E como que está o planejamento para a arena aqui no lugar do estádio Nabi Abichedi? Vocês pretendem já começar de forma praticamente imediata? Como que está o planejamento? Boa. As conversas foram longas com a Puma. O Brasil tem algumas características de calendário e até de categorias que são diferentes da de fora. Então, por mais que eles tinham na cabeça o que já havia sido fechado com o Leipzig lá fora, a nossa conversa aqui foi longa e foi bastante diferente, vamos dizer assim. Para nossa sorte, acho que o time da Puma Brasil está super animado também com a parceria, com o potencial dessa parceria, e eles puderam entender, e nós também tivemos que ceder alguns aspectos para poder chegar num acordo com eles. A questão da mudança é uma ótima pergunta, porque eu tenho a oportunidade de explicar para vocês um pouco como é que funciona esse processo, né? Porque eu, quando cheguei aqui, eu não acreditava que demorava tanto. O processo de uma mudança de equipamentos, principalmente no caso desse com a Puma, onde eles vão ter a marca em absolutamente todos os nossos equipamentos, né, de viagem, né, de todas as categorias, incluindo feminino, tudo, demanda um planejamento de produção primeiro, depois de adaptação e de distribuição enorme, né? E eu prefiro fazer de uma forma que eu consiga lançar isso concomitantemente com a parte comercial. Então, hoje, você me perguntar, daria para começar o Paulista? Até daria para começar. O primeiro jogo do Paulista teria condição de fazer. Só que eu ia causar alguns dissabores por não ter, talvez, todo o portfólio para vendas, ou, eventualmente, uma categoria não tivesse coberta. Eu tenho todo um processo que a gente faz aqui no Brasil, que é o processo de personalização da peça, onde você começa a colocar, né, os outros patrocinadores, nome de atleta, etc. Então, a gente prefere fazer isso de uma forma um pouco mais suave. Lembrando que a gente investiu bastante esse ano para lançar 3 kits que homenageiam a nossa cidade. Esses kits estão ainda à disposição, tanto para uso quanto para venda, e a gente quer fazer bom uso disso. Mas a ideia é que a gente comece isso em algum momento em fevereiro, tá? Esse lançamento. Contando com essas inspeções que eu te falei que a gente precisa ter no Cícero, a partir do momento que eu conseguir mandar o primeiro jogo lá, já começa imediatamente a reforma aqui. A gente vai começar, o primeiro processo vai ser de demolição, a gente já deu entrada no alvará de demolição. Como eu já tinha dito algumas vezes, né, acho que vale repetir, vai ser uma demolição demorada. A gente não vai poder fazer essa demolição de fora para dentro, como normalmente é feito em prédios desse tamanho. A gente vai fazer de dentro para fora. Por quê? Porque a gente está envolto numa área residencial, com horários, com uma iniciativa nossa de causar o menos transtorno possível para a população aqui em volta do estádio. E um outro caso, que aí a Beth vai me ajudar muito com isso, a gente quer reciclar absolutamente tudo que a gente puder reciclar aqui de dentro. Então, para você fazer o tratamento do material, mesmo ele tendo sido demolido, demora um tempo, né? Então, quanto antes eu começar, melhor. A ideia é que a gente, assim que mude, né, o primeiro jogo começou lá, a gente já começa a mexer aqui. Do ponto de vista documental, já foi tudo pedido. Até o da terraplanagem, a Beth está trabalhando com isso. A gente imagina que em algum momento do ano a gente deva começar a trabalhar com a terraplanagem, mas como são licenças um pouquinho mais difíceis, a gente deu entrada um pouco antes também, tá? Mas assim que possível a gente começa a mexer aqui. André, boa tarde. Angelito, TV Bandeirantes. Bom, foi falado de obras, foi falado da parceria aí da Puma. Queria saber da parte financeira, né? Não sei se foi você ou foi o Serri, que acabou falando que a partir do ano que vem o aporte será reduzido para o Red Bull Bragantino. E como toda empresa, o Red Bull Bragantino também é uma empresa, tem que gerar, né, lucros. Como é que vocês estão trabalhando? Como é que vocês estão separando agora o financeiro para poder trabalhar com a obra, trabalhar com a contratação e também para o desenvolvimento e a formação de novos atletas? Queria saber se a empresa, de fato, vai reduzir o aporte ou apenas é conversa de bastidores? Não, ótima pergunta, Angelito. Te agradeço a oportunidade de falar a respeito. Não sei de onde saiu essa conversa. Primeiro, vocês estão aqui há muito mais tempo do que eu, já estão acostumados, né? A Red Bull não fala propriamente de números, né? Mas sem falar de números, não tem como a gente reduzir, sendo que é o ano que a gente começa a trabalhar a construção de uma arena. Então,
a estratégia esportiva ela não sofre redução, a administrativa também não, logo deve acontecer o contrário, deve ter um aporte ainda maior a partir do ano que vem. O que a gente tem buscado, obviamente, é gerar outras fontes de receita no local, para que a gente possa, de certa forma, contribuir também com o negócio. E essa é uma parte interessante, porque a sua pergunta é uma pergunta super válida e super coerente, mas existe uma falsa impressão que a gente escuta, às vezes, na cidade, de que a Red Bull está aqui só para fazer dinheiro, né? Não está preocupado com a questão de competitividade, enfim. Se a gente parte de um pressuposto que tem 3 clubes no Brasil que fazem dinheiro, que é de conhecimento de todos, né? Isso é público, está no relatório Convocados. E se você comparar os grandes números desses clubes conosco, não é que eu não entendo de futebol, assim, eu não entendo de matemática básica de falar que a Red Bull está aqui só para ganhar dinheiro, né? Óbvio que a gente tem uma responsabilidade, e isso é a parte importante de você trabalhar numa empresa. Você tem uma responsabilidade que ela é anual, com revisões trimestrais, e essa é a minha responsabilidade perante a companhia, para isso que a gente foi colocado aqui, mas de forma alguma que o aspecto competitivo ele fica em segundo plano em qualquer outra coisa dessa companhia. A gente está aqui para vencer, como se vence e se luta para vencer em qualquer outra modalidade que a empresa está trabalhando. Tá? André, Silvio Loureiro, boa tarde. Ainda no gancho dessa colocação do Angelito, eu queria te fazer duas colocações. A primeira, com essa reforma do Cícero e a construção da arena, é claro que o aporte ele é maior. Agora, até que ponto isso compromete obras desse porte, o investimento no departamento de futebol? Porque a gente sabe que no Brasil, muitos clubes que passaram por processo de reforma de estádio sofreram dentro de campo, porque não se conseguia contratar muito e tudo mais. E a segunda colocação, nós estamos fechando o ano 2024. Dá para cravar já que o Red Bull Bragantino é autossustentável? Terminando 2024, dá para caminhar? Claro que o aporte é bem-vindo, mas ele caminha com as próprias pernas? Boa tarde, Loredo. Eu vou começar pela última, tá? O ser autossustentável, a gente precisa entender um aspecto que é muito importante, é muito relevante. A Red Bull entende que os seus projetos corporativos, Fórmula 1, atletas de esportes radicais, ou futebol de uma forma geral, é também uma ferramenta de marketing. E esse marketing, qualquer que seja a empresa que quer investir em marketing, você tem que comprar um espaço para aquele marketing ser executado. Isso é desde da camisa que você veste, o que se fala na rádio, o que se fala na televisão, que as pessoas veem nas redes sociais. Tudo isso tem um custo. Então, a empresa ela planeja para que esse custo venha para nós como um incentivo de marketing. Tá? Porque a ideia, no final, é que todo mundo, assim como vocês hoje que chegaram aqui, né, abram uma latinha, que é isso que faz a roda girar. Então, o investimento em marketing que é feito faz com que o clube não, no primeiro momento, ele vai precisar para sempre desse negócio. O estádio, e aí eu conecto com a sua primeira pergunta, ele também faz parte desse conceito de marketing, de construção de marca. Tá? Não faria sentido eu tirar a minha condição de competitividade esportiva em função do estádio. Porque se eu tiver numa Série B, numa Série C e tiver o melhor estádio possível, o meu impacto de marketing vai ser muito menor do que qualquer economia que fosse feita. Né? Então, esse equilíbrio ele tem que ser feito e a gente está aqui para fazer esse equilíbrio. Então, respondendo a primeira pergunta, não são bolsos diferentes. No final, a gente tem que, obviamente, equalizar. Até por isso que a gente quer fazer a obra com uma forma, da mesma forma que a gente fez o centro de treinamento, que é uma das coisas que eu mais me orgulho aqui, do meu time de uma forma geral, o time de finanças, o time de construções, etc. A gente entregou exatamente no orçamento que foi dado, mesmo sendo que esse orçamento foi feito e foi batido o martelo antes da guerra da Ucrânia. E todo mundo sabe o que aconteceu com os materiais, né, com a matéria-prima de uma forma geral, pós-guerra da Ucrânia. Então a gente conseguiu entregar num trabalho
de inúmeras mãos do meu time consigo fazer. Então, sim, obviamente, eu tenho que ser consciencioso em relação ao que vai ser investido no estádio, na arena, no caso, mas eu não posso prejudicar, porque senão o efeito seria o contrário. Se eu perco performance nos esportivos, concordo que teria que ter mais dinheiro investido para você ter o mesmo impacto de marketing, não faria muito sentido. Então, a ideia é que se equilibre as duas coisas, tá? E você tem total razão, eu concordo com você. Para quem gosta de futebol como nós gostamos, todos os clubes, grandes clubes do país, sofreram muito durante a construção ou reforma dos seus estádios, mas a gente tem aí a sorte de ser suportado por uma empresa que entende que a gente precisa manter as duas coisas ao mesmo tempo. Boa tarde, André. Lucas Salem, da Rádio Futebol Total. André, a gente viu agora nessa parte final do ano a estrutura do CPD sendo utilizado para o Programa de Liderança Feminina da Federação Paulista, para cursos da CBF, houve também, se não me engano, um congresso internacional dentro do CPD. Isso o clube vê como uma mensagem do clube ao mercado e de que forma essa mensagem do clube, tanto ao mercado, quanto à federação, à confederação e à sociedade em si? Ótima pergunta, muito bem observado, Lucas. A gente está localizado muito próximo de São Paulo, mas temos uma exposição muito, eu diria quase que infinitamente menor do que os grandes clubes de São Paulo. Quando você fala no exterior e pergunta quais clubes que eles conhecem do Brasil, a maioria conhece os clubes que já estão consolidados. A gente está reconstruindo uma marca. Colocar o Red Bull Bragantino em evidência novamente faz parte de um processo que eu e o meu time estamos envolvidos pessoalmente e diuturnamente para expandir um pouco a questão de visão institucional do clube. Tá? Então, quando alguém da federação me liga perguntando se eu poderia apresentar o CPD para o programa de liderança feminina, eu aceito de bate-pronto, né? Quando, durante esse ano, não lembro qual foi, teve um jogo da base que tinha um rapaz da CBF Academy andando comigo no CPD, ele perguntou se eu poderia oferecer o espaço, ceder o espaço para a licença de treinadores da CBF Academy. Eu falei, sem dúvidas, desde que, obviamente, não atrapalhe a rotina dos atletas, né, da comissão, de quem estiver trabalhando lá. Não atrapalhando a operação do CPD, aquilo vai estar aberto para toda e qualquer iniciativa que eu enxergue como potencial expansão da visão institucional do clube. Esse clube precisa ser conhecido por tudo que a gente faz, não é só pelo CPD, pela forma profissional que a gente trabalha, pela forma respeitosa que a gente trabalha, e é uma maneira que a gente tem começando a receber as pessoas lá no CPD, andando e discutindo. Eu, particularmente, aprendo muito quando eu recebo alguém que já está no mercado há 20, 30 anos. Né? Eu converso com todo mundo que chega lá, faço questão de quase sempre acompanhar as visitas. E sempre tem uma observação de alguma coisa que aquele negócio tem 8 meses, né? Faz amanhã 8 meses que está aberto. Então, a gente ainda está ajustando, né, a operação. Parece que não, né? Parece que faz muito mais tempo que está aberto aquilo ali, mas não, vai fazer 8 meses amanhã. É uma forma de você ajustar na operação, de você aprender coisas novas, novas tecnologias que estão testando em alguns outros clubes do Brasil, e com isso a gente vai aumentando a exposição do clube em outros horizontes. A gente tem recebido já alguns clubes internacionais, vocês devem ter visto, o La Coruña esteve lá com a gente, eu acabei agora de confirmar, no final de janeiro vem o pessoal do Futebol Clube do Porto para ver o clube, começar a entender um pouco melhor como é que é a nossa realidade, a nossa operação. E a ideia é fazer isso, tá? Desde, de novo, ressalto, né, que não atrapalhe o time do Diego em nenhum aspecto. André, boa tarde. Sérgio Loredo, Futebol Total. Você falou da camisa, além da chegada agora da Puma como fornecedor esportivo, da camisa ser uma das mais limpas, ou a mais limpa do futebol brasileiro. E vocês estão perdendo um patrocinador, uma Bet, né, nas mangas, já a partir do início da próxima temporada. Como que é o trabalho a partir de agora para trazer um novo parceiro? Já existe esse novo parceiro? De que forma vocês trabalham? Até porque entendo, né, ser importante também para o clube, mesmo tendo essa camisa limpa, mas de ter também esse aporte de outros parceiros. Sem dúvida, Loreto. Você sabe, a gente já falou a respeito disso, quão importante é essa composição de receita para nós. Por mais que a gente entenda, né, que boa parte da receita, em todo o clube do Brasil, né, ela advém do esportivo,
o meu time tem grandes responsabilidades com as receitas deles, né? Então, o Fábio, o time comercial, de uma forma geral, tem aumentado de forma relevante, mesmo com as limitações de espaço do nosso equipamento, o faturamento que a gente consegue trazer para casa. Essa perda já estava mapeada, porque a empresa ela foi adquirida e aí, dentre as alterações estratégicas que o novo proprietário teve, uma delas foi determinar a marca, né? Ela deixa de existir. E aí, eu sei que faz tempo, vocês não devem lembrar, né? Mas a gente passou maus bocados, esportivamente falando, nos últimos 3 meses, né? Então, ter uma conversa com o patrocinador naquele momento ia ser bastante difícil, né? A própria incerteza e a forma como a gente estava operando, isso trazia algumas complicações nesse processo. A sorte é que a gente conseguiu identificar um parceiro que já vinha buscando a gente, mesmo antes, né, dessa empresa sinalizar a saída deles. E agora eu posso dizer que a gente está nos finalmente aí ajustando análise de contrato dos 2 lados, já está indo naquele vai e volta de documentação para a gente buscar uma assinatura. Mas posso te falar que sim, a gente conseguiu, e posso falar que é um contrato de primeira divisão, que é o que a gente merece. Então, de novo, tiro meu chapéu para o time do Fábio, para o Fábio especificamente, que pessoalmente se envolve com essas coisas, porque não foi um ano fácil, e ele conseguiu gerenciar isso de uma maneira que a gente pudesse ter o menor prejuízo possível. Então, em breve vocês devem ter alguma notícia, alguma novidade em relação a isso. Assim como eu fiz com a Puma, eu vou esperar a tinta bater no papel para poder falar para vocês. André, Danilo Sardinha, do GE. Nos 2 últimos campeonatos brasileiros, o Bragantino teve a segunda menor média de público dos jogos. Agora, ano que vem, vai ter essa mudança de estádio, né? O estádio está acostumado a vir aqui, vai ter que mudar de casa. Como que vocês estão planejando também essa questão da torcida, né, para não ter um impacto essa mudança, de diminuir mais? Teve também o aspecto esportivo, que o time não fechou tão bem, para não impactar, diminuir mais e para tentar aumentar essa média de público. Danilo, depois eu te dou uma latinha gelada, porque eu estava esperando essa pergunta, tá? Desde que eu cheguei aqui, fez agora 2 anos, né, que eu estou aqui, eu converso com vocês, e nós, nessa sala, de uma forma geral, a gente tenta entender a questão de público da torcida, né, da torcida massa bruta. Porque às vezes a gente vê que tem torcida de fora que vem e acaba assistindo o jogo por ser um jogo de futebol, mas da nossa torcida. Eu posso dar alguns números para vocês, que alguns são interessantes, outros mostram talvez que a gente tem uma oportunidade enorme ainda de crescer aqui. Praticamente a gente não teve variação de 23 para 24 em relação à média de público, né? Ficou muito parecido isso daí, está num dígito de mudança percentual. Apesar de não termos nem perto o mesmo desempenho esportivo, o que relativamente é um bom número. Você mantendo, né, mesmo tendo menos atratividade no campo de vista esportivo, é um bom número. Porém, quando você começa a colocar esse número em perspectiva, quando você começa a comparar com algumas outras coisas, você vê que a gente tem muito a melhorar. Então, se eu pegar hoje, por exemplo, eu tenho provavelmente o 2º ingresso mais barato do Brasil. Eu tenho disparado o programa de sócio-torcedor mais barato do Brasil. Se eu comparo com a outra, talvez a única cidade do interior que estava na Série A do ano passado, desculpa, desse ano, né, que não acabou o ano ainda, é o Criciúma, o plano de sócio-torcedor deles é muito mais caro que o nosso, e eles tiveram o dobro de pessoas no estádio, mesmo tendo um time que acabou sendo rebaixado. Então, a questão de performance não pesou tanto. Até entendo que fazia tempo que eles não participavam da primeira divisão, isso talvez tenha gerado uma mobilização, mas não justifica. Não justifica, né? A gente faz algumas contas e dependendo da forma que você pagar o plano, você consegue assistir um jogo em casa por menos de R$10.
Eu não sei quem que é tomador de cerveja, talvez o Thales possa me falar quanto custa uma cerveja gelada hoje, né, aqui em Bragança, mas acho que é mais que R$10, né? Não faz sentido. Né? Não faz sentido. E a gente começa a pensar alguns outros números para mostrar que o plano tem dado certo, o plano em si tem dado certo. Esse ano de 24, a gente conseguiu gerar mais ou menos R$150 mil em desconto para o sócio-torcedor em mais de 140 estabelecimentos da região de Bragança, que são parceiros nossos no sócio-torcedor. Mais de 300 recompensas foram resgatadas durante o ano. É óbvio que todo mundo vai lembrar e presta atenção na questão da viagem para Nova York, porque, óbvio, é a mais destacada, né, a mais impressionante, mas nós temos uma série de outras recompensas que são destacadas e elas são resgatadas sem que tenha tanta luz em cima delas, né? Para quem participa, eu acho que é um plano absurdamente interessante, sob todos os aspectos, da comunidade, do torcedor, do estabelecimento que está, de alguma forma, fidelizando o seu consumidor. Eu poderia aqui continuar falando, vouchers de supermercados, milhares foram distribuídos, vouchers de postos de gasolina também, milhares foram distribuídos durante o ano. Não dá para entender por que a gente não consegue ter uma média de 7 mil, 8 mil pessoas aqui. E aí, eu trago para mim algumas responsabilidades, até por uma questão de justiça, mas muita gente que cruza comigo, às vezes no mercado, na padaria, né, Loredo? E pergunta, André, mas por que não baixa o preço do ingresso no final do Campeonato Brasileiro? Gente, eu não acho justo o cara que está comigo o ano inteiro, pagando a mesma coisa, eu baixar nesse momento, porque o cara vai sentar do lado dele, vai ver o mesmo jogo, vai ter o mesmo serviço e pagou menos do que ele está pagando. Eu preciso respeitar essa pessoa que está comigo, né? Esse respeito, ele na minha ótica, todos nós somos consumidores, né? Eu posso perguntar aqui, todo mundo vai ter um exemplo de alguma coisa que comprou em algum momento, e você passa um dia depois ou 2 depois na mesma loja, você vê aquilo ali por um preço absurdamente mais baixo, você fala, pô, mas você vai querer devolver. Inclusive, se eu não me engano, pelo Código de Defesa do Consumidor, você pode devolver, né? Não acho justo, mas a gente precisa questionar, né? E aí, obviamente, que eu estou falando de torcedor mesmo, o cara que nos acompanha, que conversa com a gente, que gosta do clube. Eu não estou falando do cara do Instagram que, né, só tem coragem de escrever porque está ali, está numa pseudo anonimato, né? E se eu falar para vocês que a gente teve 6 mil pessoas aqui no jogo contra o Cruzeiro, que era um jogo crucial, né, para a nossa sobrevivência, e das 6 mil, mais ou menos 1.400 foram gratuidades distribuídas. Se eu não tivesse dado isso daí, seria 4.500 pessoas num jogo desse. Num jogo desse, assim, contra um Cruzeiro, dependendo ali, né, a gente sabia que tinha outras chances, mas poderia ser um jogo decisivo. Vamos continuar aprendendo, vamos continuar melhorando, todo dia buscando melhorias, reinventando, oferecendo mais recompensas, mas eu acho que é um caminho de 2 mãos. Eu acho que a outra metade também precisa começar a abraçar o clube, porque fica difícil, né, alguém pensar que a gente está aqui só por causa de dinheiro e você tem uma média quase 50% menor do que o Criciúma, né, de público, né? Como é que você ganha dinheiro, sendo que em 37 partidas, mais ou menos, que eu tenho durante o ano, em 7 eu consigo pagar energia. Em 3 eu consigo colocar algum dinheiro no bolso. O resto nem energia paga. É difícil, né? Eu acho que o Cícero ele deve trazer, primeiro aspecto de novidade, vai trazer muita gente que vai querer conhecer, vai entender que é um equipamento novo. Para quem já viu o vídeo ou as fotos que estão sendo divulgados, ele tem a característica de uma arena, a forma com que ele está sendo construído vai trazer uma proximidade tão ou melhor do que aqui, do campo, de acompanhamento das partidas. Eu acho que isso vai fazer com que o torcedor se empolgue, aquele que vá pela primeira vez, talvez volte e fique conosco, talvez se converta em sócio-torcedor, enfim. Nós temos uma questão de localidade, que são vias de acesso muito boas para quem conhece a cidade. Eu acho que quem mora em regiões, não digo tão afastadas, que para quem vem de São Paulo, Bragança é tudo perto, né? Mas que tem um pouquinho mais de dificuldade de acesso, vai gostar de experimentar lá. E a experiência que a gente vai passar
para o torcedor é muito melhor do que tem aqui. Então, se pegar aqui, eu não sei quantos de vocês já fizeram esse teste, eu fiz, de tentar estar em todos os setores que a gente tem aqui no Nabizão, tentar adquirir alguma coisa para comer, ou tentar ir no banheiro durante o jogo, é um negócio... Enfim, a gente tentou melhorar, né, depois da parceria, mas tem algumas limitações que são próprias do tempo, a gente não tem como mudar. E lá não, lá a estrutura já está sendo feita de uma maneira que quem sente qualquer um dos setores vai conseguir ter acesso a serviços, vai conseguir comprar alguma coisa para comer, enfim, vai ser um negócio um pouco diferente. Eu acredito, sendo bem sério com você, apesar da mudança, que a média deve subir. É o que todos nós acreditamos dentro de casa aqui. André, boa tarde. Falando ainda do público, essa era a minha pergunta, justamente. Você falou que a média foi a mesma de 2023 e 2024. Para o sócio-torcedor também foi a mesma? Não sentiu queda, mesmo com queda de rendimento do clube? Se tem alguma mudança prevista no plano de sócio-torcedor para o ano que vem, justamente por causa dessa mudança, né? Por exemplo, o plano da Cativa não se vendia mais porque aqui não tinha espaço. Se vai ter uma reabertura, você falou do camarote, como fica o plano do sócio-torcedor com essa mudança para o Cícero? E já aproveitando, se tem um cronograma de despedidas, de eventos, alguma coisa planejada para a demolição. Se tem alguma coisa festiva aí, porque, afinal, é uma marca importante para o torcedor, né? Sem dúvidas. Eu estraguei metade da sua pergunta, mas eu vou tentar me redimir aqui. Não, o sócio-torcedor ele aumentou de um ano para o outro. A gente teve esse ano o maior número de sócios ativos e se manteve em relação ao ano anterior. E tivemos uma presença de público em sócios torcedores com um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Então, é uma curva contrária da outra. A gente pensa em algumas mudanças, eu quero deixar o plano ainda mais atrativo e o Fábio e o Bernardo, que está aqui comigo, tem algumas novidades, né? Algumas, inclusive, que eu venho falando desde que eu cheguei na empresa e preciso alinhar muito para fazer essas alterações. Mas o fato é que a gente consegue deixar ele um pouco mais atrativo, mas também com um pouco mais de oferta. Então, sim, o que estava fechado a gente vai conseguir abrir um pouco mais, porque lá a gente cobriu um espaço maior. E dentre as características do plano que está sendo ofertado, subentende-se que está numa área coberta, então lá a gente está cobrindo uma área maior para poder oferecer mais assentos. A ideia é que esse plano esteja ainda mais, ou os planos, na verdade, todos eles, estejam ainda mais atrativos a partir do começo do ano. E sim, eu penso em fazer algumas coisas aqui de despedida. Na verdade, eu tinha até falado com vocês no ano passado, a minha ideia era fazer alguma coisa em interim, né, fazer um jogo de despedida aqui, fazer um outro lá até para testar, né, o equipamento, mas esse atraso acabou colocando uma dificuldade grande nessa execução. Então, o comissionamento, que é o nome técnico para o teste que a gente quer fazer lá, vai ser feito de alguma outra forma. Ainda estou para entender isso com a área de engenharia. Mas aqui sim a gente deve fazer alguma coisa. Às vezes eu encontro com o Mauro lá na federação, o Marquinho está comigo, a gente fica brincando com ele se ele está em forma para vir jogar aqui, chamar. O Luiz Miller, eu cruzo com ele quase todo dia, eu sei que ele está em forma, mas precisa ver se todo mundo estaria em forma para fazer um jogo de despedida aqui, né? Mas a ideia é a gente fazer alguma coisa aqui para o torcedor e para fazer alguma coisa para a sociedade também, né? A gente faz alguma coisa para arrecadar alimento e tudo, que seria bacana. Tem que ser de dia, porque uma das coisas que eu vou levar daqui para lá é parte da iluminação que tem aqui. A gente está chegando lá numa iluminação já no padrão Conmebol, então a gente vai parar de ter aquele valor glosado nas competições do Conmebol. Mas para isso eu preciso tirar algum dos LEDs que estão aqui para poder fazer isso lá. Então, na verdade, a única premissa que eu tenho é que não vai ser de noite, vai ser de dia, porque eu já não vou ter iluminação aqui mais. Mas sim, estamos planejando com carinho de fazer alguma coisa. E não só para atleta, não só para ex-atleta, mas o Fábio e o Bernardo estão pensando bastante em fazer algumas coisas para sócio-torcedor, fazer alguma coisa para a comunidade, enfim. A ideia é deixar bastante gente se despedindo do Nabi. Quem sabe a gente pode distribuir aí algumas ferramentas, o pessoal brinca e já começa a ajudar na demolição, né? Algumas picaretas e marretas, já economiza um pouco. André, boa tarde, tudo bem? Exato. Eu tenho algumas questões aí. Você falou sobre essa questão de público. Todo projeto que o clube tem feito aqui de investimento, a gente sabe que isso
é algo fora da curva, né? Isso não se discute. Mas ainda para o torcedor, a principal referência dele é o jogador de futebol. E o que mais nós ouvimos, por exemplo, em relação a essa temporada, e principalmente nos momentos de dificuldade, é que faltou do elenco do clube reciprocidade com o torcedor. Isso eu ouvi de crianças de 10, de idosos que trouxeram seus netos aqui no estádio, quando muitas vezes o torcedor veio aqui na frente, e sequer um jogador olhou para acenar para um garoto que tem esse atleta como ídolo, como referência aqui no clube. Eu sei que aqui não é querer ditar o que jogador A ou B vai fazer, mas ele é funcionário do clube. Como é que vocês podem trabalhar, junto com o Diego Serri, para ter um envolvimento melhor do elenco, principalmente perante esse torcedor? Porque você conta na mão 1, 2, 3 jogadores que sempre dão uma atenção, Cleiton, Sacha, Evangelista, mas uma mão não enche. Como é que vocês podem trabalhar para ter esse elenco também envolvido, seja na chegada de time, no contexto geral do clube? Outra questão que eu queria te perguntar é em relação ao estádio municipal. Como é que vai ser o fechamento na parte externa em termos de visual? Vocês vão fechar com placas numa determinada altura para quem esteja fora não consiga observar o jogo do lado de dentro? Como é que fica o fechamento também do campo, na divisão de campo e arquibancada? E lá é uma região que você tem 2 principais vias da cidade, Marrei Júnior e a Avenida dos Imigrantes, que são vias que, naquele trecho, é proibido parar. Vocês pretendem buscar um convênio com o município até para ter a possibilidade de usar o posto de monta, que hoje é do município, num contrato, numa parceria nesse sentido? E também, lá atrás, quando a marca chega aqui a Bragança Paulista, em várias entrevistas na época com o Thiago Escuro, ele sempre disse que a marca deveria e iria, ao passar dos anos, desenvolver novos projetos paralelos ao teu futebol, com outras modalidades. Vocês pretendem, nos próximos anos, desenvolver algo esportivo em outras modalidades do município, e até mesmo, quem sabe, a criação em parceria, sei lá, com o município ou não, de escolinhas de futebol, por exemplo, no município? Boa tarde, Everson. Vou começar pela primeira. Vamos lá. Esse é um ponto que a gente trata, não é de hoje, e temos no Bettini, talvez que todos vocês conhecem, né, uma das principais forças nesse aspecto, porque ele é o cara que acompanha toda a parte de imagem, né, de trabalho que é feito aí pela imagem do atleta. Eu estou de acordo com o seu pleito, estou de acordo com torcedores que falam isso comigo, quando a gente cruza e conversa. No domingo, depois do jogo do Criciúma, eu estava conversando com um torcedor que veio falar comigo, tudo. Pô, mas não dá para fazer? Dá, tem que fazer mais, né? Só que às vezes eu também me coloco no lado do torcedor, né? Eu preciso também me colocar no lado do jogador, né? Quando você tem um estádio, na sua maior parte do tempo, vazio, no nosso caso, e tão próximo, e o jogador vê o nome dele xingado com 15, 20 minutos do primeiro tempo, não tem muito motivo, até porque em 15, 20 minutos não deu para decidir muita coisa ainda, mas na cabeça dele, e não estou justificando, tá? Só estou me colocando de novo na cabeça do jogador. Na cabeça dele, ele está ali não por aqueles caras, mas também contra aqueles caras. É automático. Pô, eu preciso fazer um gol para esse cara parar de me xingar, eu preciso, né, parar de ser driblado para esse cara parar de me xingar. E acho que ninguém tem razão em absoluto, né? Não é um negócio de nós contra eles, são os dois. Mas acho que de momentos em momentos, acho que a torcida abraçou mais e outros momentos abraçou menos. E acho que os atletas em algum momento foram mais abertos, outros foram mais fechados. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer contínuo, não é um trabalho fácil. É uma cidade de dimensões reduzidas, de muita proximidade, então invariavelmente esses atletas estão cruzando com as pessoas, né, no seu cotidiano, nas suas atividades diárias, mas que eu, do ponto de vista institucional, né, eu não tenho ascendência sobre a parte esportiva, mas tenho pela parte institucional, eu tenho pedido e tenho conversado, né, e nessa minha tarefa, o Bettini, todo o time de comunicação, o Rafa está aqui conosco, tudo, eles tentam ajudar. Isso eu posso te falar que é um ponto pacífico para nós. Eu espero que, começando do jeito que a gente terminou, com a torcida abraçando a equipe, num jogo heróico, né, que a gente poderia ter ali um fim trágico,
e a gente tinha aqui mais de 8 mil torcedores, e todos eles nossos, né, porque, infelizmente, a torcida adversária não precisava mais comparecer. É diferente você ter 9 mil no Corinthians ou no Palmeiras, que sabe que boa parte também está torcendo para o adversário, né? Aqui a gente tinha só torcida nossa. Eu gostaria de usar aquilo como um ponto de evolução, como um ponto de construção para os dois lados, né? Que as coisas funcionam quando eles estão juntos. Então, eu estou te falando, estou tentando fazer essa transição, eu também escuto a torcida, a gente também passa isso. O Diego pede, eu já vi ele falando com capitães, né, da equipe e tal, mas eu acho que é um processo de melhoria contínua. Eu acho que nem o atleta vai conseguir colocar uma pedra em cima e de imediato, e nem a torcida fala, bom, vamos esquecer tudo e agora, né, vamos abraçar. Então, eu acho que é um processo para os dois irem se encontrando. O fato é, do jeito que o nosso estádio é construído, seja aqui ou seja lá no Cícero, a torcida deveria e poderia ser um grande suporte, porque a gente está muito próximo do campo de jogo, né? E aí você vê o esforço, né? A gente vê, por exemplo, organizada tentando, né, manter, mas muitas vezes você só escuta a organizada, né, em pontos isolados do estádio, e o resto, silêncio. Aí quando levanta a mão e xinga, todo mundo ouve, né? Fica um negócio estranho. Mas, de novo, eu gostaria só de frisar isso daqui, Everson. Eu não dou razão para nenhum dos dois lados. Eu acho que os dois precisam ceder e precisam construir, e a gente está aqui para isso, para tentar amenizar essa questão e trabalhar. Esse ano, a gente tinha alguns projetos para desenvolver com a Prefeitura. Esses projetos eles são de cunho esportivo / educacionais, e, em virtude da eleição, acabou não dando para tirar da gaveta isso daí. Uma das poucas mudanças que eu fiz na estrutura da empresa quando eu cheguei aqui foi colocar uma pessoa responsável pela relação governamental. A gente não tinha isso oficialmente até então. E aí eu trouxe o Igor para cá, de uma forma de a gente ter essa relação mais ativa, mais próxima com o poder público. Super importante. Qualquer empresa tem isso, a gente não tinha, então isso acaba facilitando. Você deve lembrar, você estava lá na época que a gente foi assinar o contrato de uso do Cícero, né, numa conversa que eu tive com o Edmir, ainda como deputado, e a ideia é justamente usar desse plano diretor para a gente poder fazer essas coisas. Não vai ser algo que a Red Bull vai explorar midiaticamente, porque não é o nosso perfil, vocês estão acostumados, estão aqui já há muito tempo com a Red Bull, mas esse ano sai do papel. Esse ano a gente tem os projetos já pré-aprovados, são coisas que vai ajudar a população, vai ajudar quem usa esses equipamentos públicos, vai ajudar a prefeitura, de certa forma, porque é um dinheiro que é direcionado para alguma prefeitura que ela vai ter que fazer de qualquer forma. Mas eu concordo com você, acho que é uma maneira da gente começar a deixar pegadas que vão além da região primária do Nabi, né? Uma reclamação que eu tenho, e meu time abraça muito isso, né? Meu time é apaixonado pela cidade, eles trazem muita... Não é reclamação, mas é muita requisição. Então você vai para a Zona Norte, talvez seja uma área que não tenha tanto benefício como tem aqui no entorno do estádio. Então, às vezes, você pensa em fazer alguma coisa para a comunidade, a tendência é que você faça perto do estádio, porque todo mundo vai ver, mas é o contrário, a gente está querendo ir para onde ninguém vê, tá? Para baixo da linha da água. De novo, nós planejamos em 23 para executar esse ano. A questão da eleição realmente atrapalhou, e não vou, de maneira nenhuma, diminuir o impacto da eleição, que mexe muito com a cidade em todos os termos, mas a ideia é que a gente faça isso com uma certa frequência a partir do ano que vem. E para provar que minha memória está boa, eu vou responder a outra pergunta que eu não esqueci. A gente vinha conversando já com o Marlon em relação ao uso do posto de monta. Acho que vai ser um atrativo espetacular, né, para o torcedor, para a cidade de uma forma geral. Até usar aquele espaço para fazer alguns dos processos de interação que a gente tem aqui, que às vezes tem que fazer na rua, a gente pode fazer lá também. O cuidado que a gente vai ter é só quando tiver o evento no próprio posto, né? E aí a gente tem que entender como conciliar isso, mas é uma questão que a gente está super alinhado com a prefeitura, já estava lá atrás, né, antes de estar pronto o estádio, mas que a gente quer desencavetar e trazer, até porque a gente sabe, né, o cidadão está acostumado a usar aquilo ali, né, aquele espaço que eles têm como um ponto de estacionamento.
E a ideia é que a gente use de forma mais corriqueira, tá? Ele quebrou o meu argumento de que a memória estava boa. Não, você tem razão, né? A Bet está trabalhando em relação a isso. A ideia, obviamente, é que a gente não tenha evasão de público, porque os caras estão vendo lá de fora, né, o jogo. Tem que ser feito de uma maneira que faça sentido, porque dentro do estádio está ficando muito bonito, está ficando com aspecto de arena. A gente não quer fazer do lado de fora algo que agrida aos olhos da população. Então, nesse ponto, a Bet está cuidando para cuidar não só do aspecto não visual, né, de limitar aquilo ali, mas também do aspecto de segurança, né, porque hoje o acesso, até por ser um parque público, às vezes era muito frágil, né, muito vulnerável. Então, tudo isso está sendo feito para que a gente tenha a condição de cercar de forma apropriada lá o Cícero. Esquema... não, é direito dele, porque ele tinha perguntado e eu esqueci de responder. Vai ser esquema arena, vai ser que nem aqui. A única coisa que vai ser um pouco diferente vai ser a área do visitante, porque eu estou trazendo ele muito mais próximo do que aqui, e ali a gente vai ter alguma outra limitação, né, de segurança e tal, mas para o torcedor Massa Bruta vai ficar muito próximo e sem... Né, vai ter que soltar alguns cachorros aí, se algum cara quiser pular, né, para abraçar o Sacha, a gente vai ter que segurar antes, né? Mas assim, é muito próximo, de verdade. Quando você olha, né, eu tive lá, foi até uma das observações que eu fiz para o pessoal da Arena, que é a empresa que me ajuda com o projeto, é próximo e é bem baixinho, né? Então, se assemelha um pouco à Arena Neoquímica, tá? Do ponto de vista de visualizar e de poder experimentar o jogo, né? Vai ser 4D, porque quando a bola bater, a probabilidade de acertar vai ser grande, porque vai estar bem próximo do campo. André, tudo bem? E aí? Eu queria saber se ainda está de pé aquela história de trazer um dos outros times da marca para fazer a integração aqui no Brasil, e se você sofreu muito esse ano com a campanha do time. Sim, nós temos o primeiro movimento já vai ser agora, acho que em março, se eu não me engano, com um torneio sub-16 que a gente vai fazer. Acho que ontem vocês ouviram o Vitor falando, o Vitor Passeri, ontem, eu não lembro quando ele fez a entrevista dele. A gente vai receber o Salzburg aí, e não só receber, mas vai abrir a porta do CT para eles ficarem. E esse ano a gente vai ter uma surpresa bacana para vocês, que na hora certa eu vou anunciar, mas que tem a ver também com trazer algum clube nosso de fora para cá. Tá? Sofrimento, o meu check-up vai dizer, acho que em janeiro eu vou fazer os meus exames. Cara, são 37 anos de trabalho. Aquela quinta-feira em Curitiba foi, de longe, o pior dia da minha vida profissional. Assim. Foi um dia... Óbvio que ela não terminou mal, né? Ela terminou super bem, mas a gente não é isso aí, cara. Assim, é uma série de situações que fazem a gente passar por isso, mas o que esses caras trabalham 24/7 e o que a gente se dedica, enfim, a gente não podia passar por isso. E é interessante porque você olha, né, a forma com que qualquer empregado se relaciona com a empresa, você sempre torce para a empresa ir bem, né? Vender mais do que o ano anterior, tal. Mas o futebol é um negócio, cara, é teste para cardíaco isso aqui, cara. É um negócio... Faz 2 anos que eu estou aqui, mas parece 20, sem dúvidas. Mas acho que vale de aprendizado. Acho que vale a gente olhar para trás e usar o ano de 24 como uma plataforma para a gente fazer anos melhores para frente. E no que puder ajudar, né? Óbvio que a gente não pode jogar pelos caras, ainda bem. Mas o que a gente puder ajudar no entorno, a gente vai fazer para ter anos melhores. Obrigado, André. Obrigado a todos. Está encerrada a entrevista coletiva do CEO André Rocha. Valeu.